sua Bíblia comigo em Mateus 25. Vamos ler desde o versículo 14 ao versículo 30. Vamos dividir a tarefa aí, tá bom? Eu leio os versículos pares e os irmãos leem os versículos ímpares, tá bom? Então vou começar. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel um pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel um pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que Deus abençoe sua palavra. Pode passar, por favor. Vamos imaginar que nós estamos prestes a fazer uma viagem de avião. E nós passamos por todos os trâmites normais, mostramos o passaporte, respondemos aquelas perguntas que normalmente é um pouco estranha, né? Você tá levando alguma bomba aí? Você tem alguma metralhadora? Você tá levando alguma faca? E logo em seguida nós vamos para a sala de embarque. Mais uma vez, mostramos os nossos passaportes, caminhamos em direção à aeronave, somos recepcionados pelas aeromoças e elas olham a nossa passagem e nos indicam um assento. Nós guardamos as nossas malas, sentamos, colocamos o cinto e a partir disso a aeronave começa a se movimentar e começamos a escutar aquelas orientações. Em caso do quê? De despressurização, máscaras de oxigênio cairão, primeiro você coloque em você e depois você busque ajudar alguém. Em caso de aterrissagem no mar, seu colete está debaixo do seu assento e por aí vai. Mas tá bom. Você deve estar se perguntando aí, né? André, mas o que isso tem a ver com a passagem que nós lemos agora? Tudo a ver. Na aeronave, nós somos preparados para possíveis acontecimentos e na maioria das vezes eles não acontecem e graças a Deus por isso. No texto, nós somos lembrados do que realmente acontecerá. Jesus voltará. Não existe a possibilidade de isso não acontecer, Jesus virá. Não será como um piloto que hoje tem diversas tecnologias e à sua disposição
para desviar, né, das turbulências, para também, caso aconteça algum acidente aéreo, ele não levantar voo, ou simplesmente um raio que bate na turbina dele. Ele tem todas essas tecnologias, mas nenhuma tecnologia será capaz de prever o dia que Jesus virá. Ele sim voltará. Na aeronave, se o piloto soubesse que haveria uma pane elétrica ou que uma turbina, como eu disse, poderia ser queimada por um raio no meio de um voo, ele possivelmente não voaria até que essas condições fossem alteradas. Mas não é assim. Viajar de avião algumas vezes é imprevisível. Com pessoas que precisam de atendimento médico urgente, a turbulência que chegou de repente, o banheiro que ficou interditado de uma hora para outra, o ar-condicionado que parou de funcionar. Diante de tantas incertezas que podem existir em uma viagem de avião, na viagem da nossa vida, nós temos uma certeza. Aquele dia glorioso chegará quando Jesus voltar. E da mesma forma que somos instruídos no avião a nos preparar em caso de uma aterrissagem forçada ou em caso de despressurização, na viagem da nossa vida, Jesus nos convida a estarmos preparados quando Ele voltar. Não ociosos, não parados, não escondidos, mas preparados, aguardando a sua volta. Assim como acabamos de ler dos servos bons. E por que Jesus utilizou parábolas? As parábolas ensinavam sobre conceitos desconhecidos, mas utilizando exemplos que faziam sentido na época. A parábola é uma espécie de um espelho. E para que serve um espelho? Eu sei, talvez você me responda, né? Para as mulheres, para uma coisa, e para os homens serve para outra, né? Mas serve para que os ouvintes enxerguem através dela o que sem ela não poderiam ver. Seu próprio rosto, sua própria realidade. As parábolas são um espelho onde você vai contar uma história e a pessoa precisa se identificar na história e se perguntar: quem sou eu dentro dessa história? É uma pergunta simples, né? Mas é a pergunta que nós nos devemos fazer. Quem sou eu dentro dessa parábola que nós acabamos de ler? Ótimo. Com isso em mente, vamos ao texto. Ele nos aponta 3 personagens, correto? O Senhor, os servos bons e o servo mau. Jesus representa o Senhor nesse caso. Os servos bons representam os cristãos que são fiéis a Jesus, ao Senhor. E o servo mau pode ser considerado os fariseus, os escribas ou qualquer pessoa religiosa que não tem um compromisso verdadeiro com Jesus. Mas afinal, o que foi confiado aos servos? O termo talento várias vezes foi interpretado de maneira errada. Esse termo empregado por Jesus não diz respeito a dons e talentos. Talento nunca significou na Bíblia dons e habilidades que nós temos. É uma infelicidade que esta parábola ficasse conhecida em geral como a parábola dos talentos. Pois a palavra talento, tanto no inglês ou no português contemporâneo, refere-se exclusivamente à aptidão natural e à capacidade inata de certas pessoas para certas funções. Entretanto, a parábola de maneira nenhuma se relaciona com os que são talentosos nesse sentido. Ao contrário, os talentos da parábola pertenciam a quem? Ao Senhor. E por este foi confiado aos servos para que não sejam utilizados no interesse deles, mas no interesse do Senhor. O talento que fala a parábola não era uma moeda, mas sim uma certa medida ou um peso de dinheiro que às vezes era pago em barras de ouro ou de prata. A palavra talento aqui está dizendo única e exclusivamente sobre dinheiro. A nível de comparação, para que nós tenhamos uma ideia, estima-se que um talento valia 6.000 denários na moeda local. Um trabalhador recebia apenas 1 denário por dia. Então, realmente,
uma grande quantidade foi confiada a cada um dos servos. Para entendermos bem o que Jesus está dizendo aqui, precisamos voltar um pouco no capítulo 24. Ele está com seus discípulos e Jesus começa a explicar quando acontecerá a sua volta. Termina o capítulo 24 dando exemplos de 2 servos, um bom e outro mau. E entramos aí no capítulo 25, quando Jesus começa a contar a parábola das virgens e dos talentos. As duas para explicar sobre a sua vinda. Se nós olharmos a fundo, nós veremos que vigilância é a nota-chave da primeira parábola. Da segunda, das virgens, é a prudência. A última, dos talentos, é sobre produtividade, que é o que vamos refletir hoje. A parábola dos talentos é um lembrete constante de que precisamos continuar trabalhando, sendo produtivos, enquanto esperamos a volta do nosso Mestre. As lições dessas 3 parábolas, elas estão interligadas, a fim de nos oferecer um entendimento completo daquilo que significa sermos fiéis enquanto esperamos o retorno de Cristo. Essa parábola dos talentos completa o equilíbrio triplo necessário: vigilância, prudência e produtividade. Bom, com isso em mente, vamos refletir em 3 pontos e no final nós vamos fazer uma aplicação. E o primeiro ponto é capacidade. As pessoas são diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros. Nem mesmo irmãos gêmeos que nascem praticamente juntos são iguais. Nós temos caráter diferente, educação diferente, cosmovisões diferentes, gostos diferentes, aptidões diferentes. Nós somos diferentes, porque Deus nos criou únicos. Não existe ninguém no planeta Terra igual a você. Por isso que quando queremos nos comparar com alguém, sempre falhamos. Porque não somos iguais e muito menos temos as mesmas oportunidades. Nós vemos no texto que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1 talento. E o texto nos lembra que eles receberam de acordo com o quê? Com a capacidade deles. Isso para nós deixa claro que realmente não somos iguais. Temos capacidades diferentes. Quantas vezes eu e você não pensamos, puxa, eu poderia ter tido a ideia do Bill Gates, ou eu poderia ter sido o Steve Jobs, ou poderia ter sido o primeiro astronauta que chegou na Lua. Eu disse Lua, tá? Não Lula. E esses pensamentos e comparações são sempre frustrantes e infundados, porque nós somos diferentes e temos capacidades diferentes. Se nós olharmos para o grande time de discípulos de Jesus, que Jesus formou, os 12 discípulos, eles eram totalmente diferentes. Seria impossível, por exemplo, comparar Pedro com João, ou até mesmo com Judas. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas nos criou únicos. O que Deus te confiou, Ele confiou a você, de acordo com a capacidade, de acordo com a sua capacidade. E eu e você seremos cobrados pelo que nos foi confiado a nós. Portanto, nós aprendemos, em primeiro lugar, então, a partir dessa parábola, que todos têm alguma capacidade. Deus não exige algo que está fora da nossa capacidade, diferente do que fez o faraó no Egito com os judeus. Ele cortou a palha deles e pediu para que continuassem produzindo a mesma quantidade de tijolos. Deus não faz isso conosco. O que Ele nos tem dado é de acordo com a nossa capacidade. E seremos cobrados a respeito do que temos recebido, e não ao contrário. A prova do serviço dos servos aqui não foi quanto eles ganharam, mas sim sobre a fidelidade deles e o rendimento deles dentro de suas capacidades. Cada um usou o limite da sua capacidade, do que ganhou, e fez o quê? Duplicou isso. Mas o importante não foram os rendimentos. De novo, foi a fidelidade dos servos. Tanto que multiplicou para 5,
quanto o que multiplicou para 2 receberam as mesmas palavras do Senhor: servo bom e fiel. O que está em jogo aqui foi a fidelidade dos servos. Eles utilizaram ao máximo sua capacidade e escutaram no final: servo bom e fiel. A fidelidade é a virtude que está sendo examinada. O que Deus tem nos confiado? Ou melhor, quais são as suas e as minhas capacidades? Só depois de sabermos exatamente as nossas capacidades, nós saberemos o que fazer. Produtividade. Segundo ponto da nossa mensagem, a ênfase está no vigor com que os 2 servos se dedicaram à responsabilidade que lhes havia sido dada. Sem saber quanto tempo eles teriam, eles puseram ao trabalho imediatamente, negociando e investindo. Ambos os servos dobraram o valor dos recursos que havia sido confiado a eles. E a recompensa não foi descanso para eles, mas sim mais trabalho. O texto nos diz que sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Meus irmãos, o trabalho glorifica a Deus. É comum nas cortes de príncipes e famílias de grandes homens promover aqueles que estão em cargos mais baixos para cargos mais elevados, de acordo com a performance deles, porque foram fiéis nos cargos inferiores. Porém, no reino de Deus, não funciona assim. Jesus tem honra reservada para aqueles que o honram. Ele tem uma coroa, como vemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tem também um trono. Apocalipse 3, 21 nos diz que ao que vencer, concederei que se assente comigo aonde? No meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Os servos foram honrados não com base no lucro que fizeram ou pela sua ociosidade, mas pela fidelidade e pela produtividade deles. Efetividade e produtividade. Não existe cristão espectador que sai do mundo, que se isola. Isso não existe para os discípulos de Jesus. Pessoas sintonizadas com o reino são produtivas. Elas desenvolvem. Se olhamos um pouco antes, em Mateus 5, Jesus não fala aos 5.000 que o seguiam, mas sim aos seus discípulos, que eles são o quê? Sal e luz. O sal só cumpre o seu papel quando ele está fora do saleiro. Quando ele entra em contato com o alimento, chega à nossa boca, e aí sim nós sabemos que existe sal nessa comida. Assim como a luz. Os postes de luz nas ruas estão estrategicamente postos para iluminar o caminho. Por isso Jesus usou esses exemplos dizendo aos discípulos: saiam! Façam a diferença, deem o sabor do reino de Deus às pessoas que estão à sua volta. Seja luz, não se esconda. Um discípulo de Jesus não é ocioso, ele trabalha. Se a nossa fé não nos desafia diariamente, algo está errado. Se não existe riscos, alguma coisa está errada. Ou não é arriscado amar o seu próximo como a você mesmo. Ou amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não está fazendo algo que amedronta você, se não estiver fazendo algo que o leve a orar um pouco mais, se os desafios que você enfrenta não o levam a questionar as suas capacidades, você vai se acomodando e não produz, não desenvolve nada novo. Meus irmãos, nós precisamos ser desafiados todos os dias. Olhe para os servos. O desafio que eles tinham em sua mão, a quantidade de dinheiro que eles tinham para ser administrada. Imagine os desafios de Moisés
que teve desde o início do seu trabalho frente ao povo de Israel e chegando a enfrentar o homem mais poderoso do mundo naquela época, o faraó. Ou imagine simplesmente Abraão, que saiu da sua terra sem saber ao certo para onde ele iria ou o que aconteceria e que também subiu em um monte para sacrificar o seu filho. Daniel, que enfrentou uma e outra vez o rei e se deparou com a cova dos leões. Ou cada um dos discípulos que seguiram a Jesus. Imagine o quanto eles não eram desafiados diariamente para cumprir com fidelidade, de acordo com a capacidade deles, o que o Mestre os havia pedido. Talvez o senso da volta de Jesus esteja perdido. E com isso, a nossa urgência em trabalhar e se movimentar também. Eu me lembro do meu primeiro emprego como estagiário, e como bom estagiário, eu fazia de tudo um pouco. E teve um dia que eu trabalhei muito e tinha feito muita coisa. E faltando 5 minutos mais ou menos para eu ir embora, eu sentei na minha mesa e pensei, bom, vou dar uma descansada agora, né? Vou olhar alguma notícia aqui e daqui a pouco eu já estou indo embora mesmo. Mas a minha mesa estava justamente ao lado da porta e o meu monitor virado para a porta. Então quem entrasse na sala via de primeiro o meu monitor. E eu me lembro bem que era raro o dono da empresa entrar na sala e quando ele entrava normalmente era na parte da manhã. Mas naquele dia ele entrou, abriu a porta, me viu na internet e disparou: André, eu não acredito! Você está aí na internet o dia inteiro? E meus colegas começaram a rir e me defenderam dizendo que eu tinha acabado de sentar e abrir o computador. Mas a grande verdade é que eu havia perdido o senso da chegada do meu chefe a qualquer momento. Eu tinha a obrigação e a responsabilidade de seguir trabalhando aqueles 5 minutos que faltavam. Mas eu não o fiz. E meu chefe chegou. Chegou em uma hora que eu não esperava. Vemos exatamente isso no texto. O Senhor dos servos chegou e acertou conta com eles. A marca do servo bom e fiel é que ele está em movimento, que ele não para, porque o que move ele é a certeza de que o Senhor dele voltará e quando voltará, o servo terá que prestar contas. Se Jesus voltasse exatamente agora, eu e você prestaríamos que tipo de contas a ele? E o terceiro ponto, o tempo. Qualquer coisa que possamos glorificar a Deus é algo de valor. Portanto, é um talento. Nossa influência, nosso dinheiro, nosso conhecimento, nossa saúde, nossa força, nosso sentido, nossa razão, nosso intelecto, nossa memória, nossos recursos, o nosso tempo. De onde vieram todas essas coisas? Que mão que nos deu tudo isso? Nós somos mordomos de Deus. Não temos nada que possamos chamar de nosso, a não ser o nosso pecado. Trabalhe para Deus. Trabalhe para o reino. Utilize o seu tempo e a sua capacidade de maneira produtiva, utilizando cada coisa que está em sua mão para a expansão do reino, para a glória de Deus. Colossenses 3:23 nos lembra: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Assim como os servos bons, o servo mau teve exatamente o mesmo tempo de trabalhar até a volta do seu Senhor. Mas ao invés de utilizar a sua capacidade e o tempo para ser produtivo, ele escondeu o dinheiro que não era dele. Foi mau, preguiçoso, improdutivo, egoísta. O servo mau acusa seu senhor e mente também. O Senhor do servo, nesse caso Jesus, não é como o faraó, assim como já falamos.
que exigia que fosse feito a mesma quantidade de tijolos que era feito antes, mas agora sem um dos materiais necessários. O servo mau, ele tenta inverter sua má gestão e improdutividade, colocando a culpa no Senhor, dizendo que ele teve medo do Senhor. Como se dissesse: você deveria me agradecer, porque eu estou aqui te devolvendo o que é seu e eu não perdi nada. Ele não trabalhou, não foi fiel. Ao contrário, foi perverso, indolente, acusando de maneira grosseira o seu senhor. As próprias palavras do servo condenam ele. Ele cavou na terra e escondeu o talento, com medo de que fosse roubado. Ele não desperdiçou ou empregou mal, não desviou, mas ele escondeu. Isso nos lembra o princípio de tudo com Adão, não é verdade? A queda do homem na criação. Ele tentou encobrir a desobediência, a transgressão no Éden, se escondendo e em seguida culpando o próprio Deus, dizendo: foi a mulher que tu me deste. Observe. Os corações pecaminosos, carnais, tendem a conceber opiniões falsas e perversas a respeito de Deus. A única forma de salvação e libertação é o encontro com Jesus. Mas salvação e libertação de quê? Salvação da morte eterna, da ira de Deus, do poder do pecado. Jesus na cruz nos deu a salvação, mas observe, Ele deu a todos aqueles que nele crê. Todos aqueles que se arrependem de seus pecados, todos aqueles que reconhecem que são pecadores, que não podem chegar até Deus sozinho. O único caminho até Deus é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus criou todas as coisas. Ele é santo, Ele é justo, não tem relação com o pecado, diferente de nós, que nos separamos de Deus, nos rebelamos contra Ele no Jardim do Éden. Fizemos exatamente o que não deveríamos fazer. Pecamos, como pecadores, fomos em contra a santidade de um Deus santo. Em sua ira e em sua justiça, Deus nos expulsou do Jardim do Éden e preparou um lugar para os pecadores após a morte, chamado inferno. Lá estarão todos os pecadores, todos aqueles que se rebelaram contra Deus e continuam vivendo em uma vida de desobediência, assim como o servo mau da parábola que foi lançado para fora. O resultado da entrada do pecado no mundo é muito simples. Olha ao nosso redor. Tantas consequências que o pecado trouxe: morte, doenças, guerras. O mundo real é o resultado da nossa queda como raça humana, da nossa desobediência ali no Jardim do Éden. Seria muito triste se a história terminasse por aí, né? Mas a história não termina aí. Deus não nos expulsou para sempre da sua presença. Existe a possibilidade de nos livrarmos da ira de Deus, da condenação que Deus trará à humanidade, essa dívida que todos nós, homens, temos como pecadores. Mas então, como um homem pecador pode se reconciliar com Deus que é justo e que exige que nós sejamos punidos? Assim como o servo foi punido, o servo mau da parábola, na pessoa de Jesus Cristo. Em sua justiça, Deus nos condena. Mas em seu amor, Deus envia seu único Filho, Jesus Cristo, que nos justifica. Jesus, que viveu uma vida perfeita, sem nenhum pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,16, um dos versos que mais gostamos, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo
por meio dele. Quem crê em Jesus, quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não haver crido no nome do Filho unigênito de Deus. Na cruz, ele pagou por todos os nossos pecados. A ira de Deus estava sobre ele. Todo o castigo de um Deus santo e justo recaiu sobre o seu Filho Jesus. Antes de Jesus morrer, ele disse: consumado está. O que significa que Jesus pagou o preço da nossa dívida. Os que creem em Jesus não têm mais uma condenação contra eles. Eles não têm nenhuma dívida. A ira de Deus não está mais sobre eles. Antes, eram inimigos. Agora, eles são considerados filhos de Deus, porque fomos justificados por Jesus. Jesus ressuscitou no terceiro dia, vencendo o poder da morte, e hoje está sentado à direita, à destra de Deus Pai. Esta é a promessa. Assim como ele ressuscitou, ele ressuscitará todos aqueles que creem nele. Eles estarão com Jesus por toda uma eternidade no céu, e lá não haverá mais morte, nem lamento, nem choro. A pessoa que entende isso sabe que não é por seus méritos, por seu dinheiro, por suas boas obras, ou por ser simplesmente uma boa pessoa. Ela sabe que é única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, nada mais. Isso se chama graça. Favor imerecido de Deus. É exatamente o convite que temos hoje. O Senhor da parábola, Jesus, voltará. E quando ele voltar, qualquer oportunidade de salvação deixará de existir. Que mão que nos tem dado tudo que nós temos hoje? Por que nós somos o que somos? Cristo não tem servos para que estes estejam ociosos. Eles têm recebido tudo que possuem dele e nada podem chamar de seu próprio, salvo o seu pecado. Aquilo que recebemos de Cristo tem a finalidade de que trabalhemos para ele. Não seja negligente. Deus te deu para que você multiplique. Inatividade medrosa e sem fé não tem nada a ver com o reino de Deus. Em breve nos encontraremos com Jesus e teremos que prestar contas. Será a última vez. Compartilho com vocês uma das histórias mais fascinantes que já escutei sobre o missionário George Miller, que viveu e morou na Inglaterra em meados do século XIX, uma época muito difícil, de fome, totalmente desoladora. Ele iniciou 117 escolas. Ele sustentou durante seu ministério mais de 10 mil órfãos. Ele foi pastor da mesma igreja durante 40 anos. Bom conselho, hein, Elmer? Um homem incansável, conhecido pela sua vida de oração e dependência de Deus. Ao final da sua vida, já com um pouco mais de 70 anos, ele pregou o evangelho por mais de 40 países. Uma das histórias mais conhecidas dele foi que um dia eles estavam pela manhã no orfanato, que havia mais de 500 crianças, e as cozinheiras chegaram para dizer para ele que não havia nada para comer. Não havia exatamente nada para que as crianças tomassem de café da manhã. George Miller pediu para que as crianças fossem sentadas na mesa e que eles orariam a Deus agradecendo pelo alimento. Logo após ele orar, a porta era o caminhão de leite que havia quebrado justamente na porta deles, e ele chegou falando: rapaz, os leites que eu tenho aqui, eu não tenho o que fazer. Se eu continuar com eles aqui, até que cheguem o guincho para me rebocar, vai estragar. Você não quer fazer uso deles? Em seguida, chega o padeiro.
dizendo que tinha alguns pães que passaram um pouco do tempo no forno e que no palácio eles não aceitariam. Depois desse episódio, George Miller falou uma das suas frases mais conhecidas: aquele que faz a obra de Deus, segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Em sua última entrevista, o repórter, diante de todos esses fatos e feitos, lhe perguntou: mas qual é o segredo de George Miller? E ele respondeu: o segredo de George Miller é que ele já morreu faz muito tempo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O servo mau buscou desculpas. Por seu fruto nós o conhecemos. Aos que desejam ser usados por Deus, é-se dado os meios. Quanto mais fazem, mais são capacitados por Ele. Afinal, o servo que tinha 10 talentos ganhou o talento do servo que não fez nada. De igual modo, os que não fazem nada se atrofiam, ficam parados, se escondem. Ninguém faz nada se não crer e não tiver fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Enquanto esperamos a volta de Jesus, devemos nos preparar para aquele dia, trabalhando fielmente para o Mestre. Os servos não são donos dos talentos. Eles eram administradores. Somos apenas administradores e devemos prestar contas ao nosso Senhor, cujos bens são. Não nos é dito que o servo inútil era um assassino, um ladrão ou mesmo um desperdiçador do dinheiro do seu senhor. Mas ele não fez nada. E essa foi a sua ruína. Vamos tomar cuidado com um cristianismo que não faz nada. Espiritualidade não significa não fazer algo. Não quer dizer que para ser considerado um bom cristão, essa pessoa deixa de fazer muitas coisas para o Evangelho. Nunca houve qualquer exemplo desse na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia fala sobre frutos, que pelos seus frutos vocês vão conhecer quem é quem. Mateus 7:20. E frutos não é ausência de ações, mas é a realidade perceptível. A mesma graça que nos salva, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, versículos 12 e 13. Os fariseus daquela época são um grande exemplo. Foram dotados de incríveis vantagens e privilégios, contudo, fizeram um uso escasso delas. Mostraram-se tão amantes dos próprios desejos que não reconheceram o Messias e o crucificaram. Infelizmente, existem muitos denominados cristãos que estão vivendo a sua vida de maneira desordenada, ociosa, desperdiçando tempo, sem levar em consideração que um dia eles terão que prestar contas para o Senhor, porque nós temos uma certeza: Jesus voltará. Se olharmos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, sabemos que a hora vai chegar, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O tempo vai acabar. Essa é uma riqueza que Deus nos dá. O tempo é uma oportunidade, senso de urgência. O tempo está passando. Como você tem investido seu tempo? Caminhando para a nossa aplicação, tempo e capacidade utilizados de maneira correta significa produtividade.
Talvez você possa pensar, André, eu tenho tão pouca capacidade, eu não farei nada. Se eu tivesse 5 talentos, eu poderia me distinguir. Se eu tivesse 2, eu poderia ser muito útil, mas eu tenho 1. Eu não preciso tentar nada. Eu sou uma pessoa privada, uma mãe bastante ocupada com as tarefas da casa, com as minhas filhas, com a minha pequena família ao meu redor. O que eu posso fazer? Muitas vezes é uma forte tentação de Satanás para aqueles que têm apenas um talento, fazê-los pensar que eles podem ociosamente esconder esse talento. O que Deus tem te confiado? O que Deus tem colocado nas suas mãos? Os servos de Cristo têm e recebem tudo dele, pois eles próprios não têm nada que possa ser chamado seu, exceto o seu pecado. Tudo que recebemos é para ser usado para Cristo. Somos apenas inquilinos de sua terra, administradores da sua multiforme graça. 1 Pedro 4,10. Em Apocalipse, Cristo diz repetidas vezes: venho em breve. Essa é a lição ressaltada por essa parábola. A única hora que podemos trabalhar é agora, pois a chegada repentina sinalizará o fim de qualquer oportunidade. A parábola dos talentos é um lembrete de que precisamos continuar trabalhando com diligência enquanto esperamos. Enquanto esperamos, devemos nos preparar para aquele dia, trabalhando fielmente para o Mestre. Que cada um de nós sejamos fiéis no uso das oportunidades de trabalho que o Senhor nos deu. A negligência é castigada e a diligência é recompensada, pois assim, quando Jesus voltar, já não haverá qualquer outra oportunidade. Quando Jesus voltar, a parábola nos ensina que haverá os servos verdadeiros e os servos falsos. Onde nós estaremos? Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela nos confronta. Obrigado porque ela nos lembra que o Senhor é um Deus amoroso, gracioso, misericordioso. Quando ainda éramos inimigos do Senhor, o Senhor teve misericórdia de nós e nos enviou a Jesus, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor mesmo derrubou esse muro de inimizade que havia. E nós te pedimos, Senhor, nos ajude a sermos fiéis discípulos de Jesus, nos ajude a trabalhar de maneira ordenada, nos livre de sermos ociosos, nos livre de um coração sábio aos nossos próprios olhos, Senhor. Nos ajude a ser sal e luz aonde o Senhor tem nos colocado, Deus. Nos ajude, nós queremos fazer o melhor para o Senhor, nós queremos expandir o seu reino, nós queremos ver pessoas transformadas, mas para isso, Deus, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, nos ajude, Senhor, nessa obra que o Senhor nos confiou, nessa mensagem tão importante que carregamos, as boas novas. Nós necessitamos e precisamos da sua ajuda, Senhor. Esteja conosco. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus os abençoe, irmãos.